Galerinha, tranquilo? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema chamado hipodermóclise. É conhecido por alguns profissionais, principalmente na área geriátrica e pacientes oncológicos ou terminais, mas para alguns ainda é algo ocluso, não sabemos para onde ir. Então, se você não sabe, nunca ouviu falar em hipodermóclise, vem comigo que eu vou te explicar agora. Quem nunca se deparou com a situação dessa imagem aí acima, principalmente o pessoal que trabalha na assistência, uma mãozinha já sofrida do tempo, muitas vezes desidratada e com grande dificuldade de acesso venoso periférico. E aí você tem que fazer outros procedimentos, como às vezes um acesso de jugular ou fazer um acesso aí até mesmo central, né, em casos mais extremos. E por muitas das vezes, pessoal, são pacientes já em situações terminais. Então, o custo-benefício para esse paciente, também a questão do sofrimento, a questão da humanização, entra num contexto agora. Se faz ou não faz, se é necessário ou não é necessário. Então, a hipodermóclise, que nós vamos ver agora adiante, ela consegue resolver esse problema, além de outras vantagens que nós vamos ver agora em seguida. Vamos lá. O que é essa hipodermóclise? Nada mais é, pessoal, do que um acesso subcutâneo, só que de longa duração. Normalmente nós fazemos o acesso subcutâneo mais para o uso de insulina e algumas vacinas. A insulina hoje é uma das drogas que a gente tem mais uso quando se pensa em acesso subcutâneo, certo? E aí você para pensar, por quê? Por que não fazer intramuscular? Por que não fazer intravenosa? Justamente por isso. Essa droga ela exige uma absorção que tem que ter um tempo hábil de absorção, mas também tem que ter uma absorção um pouco mais lenta e duradoura. Assim deve ser feito quando se faz uso dessas drogas. A técnica de hipodermóclise ela é desde 1600 e, se eu não me salvo engano, 1628, como está aqui no nosso cantinho aqui, tá certo? E foi sendo tratada, evoluída, as duras penas. Também teve sua evolução pós-guerra, com a introdução do cateter via intravenosa e a longo prazo, né? E aí teve as modernizações, vários tipos de dispositivos para que pudéssemos fazer aí um melhor atendimento aos nossos pacientes. Mas, ora bolas, é sempre bom nós termos um ponderamento quando fazemos uso de drogas. O acesso intravenoso ele é excelente, porque temos um acesso rápido, as drogas são isso, só que tem um problema. Não permite erros. Se você fizer um acesso intravenoso de uma droga de forma errônea, ou uma questão alérgica, às vezes não é nem questão do erro, ou qualquer outra situação, ela será absorvida muito rápido, porque é imediato pelo paciente e pelo sistema circulatório, então você vai ter danos aí muito difíceis de se reverter. Então a primeira opção que nós sempre optamos é o sistema oral, né? A via oral, que aí sim você tem como recorrer se caso tenha uma intoxicação, então você tem um tempo mais hábil. Porém, com o passar da idade ou em situações de internação a longo prazo, o paciente perde-se a deglutição ou está inconsciente, então nós perdemos aí a via mais confiável, vamos assim dizer, de acesso a medicações sem causar grandes danos. Então, o acesso subcutâneo nesse contexto ele seria a melhor opção, a segunda melhor opção, ou talvez até a primeira melhor opção, dependendo da avaliação médica ou da equipe multidisciplinar diante desse paciente. Então eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui, para vocês terem esse entendimento um pouco mais técnico, beleza? Então olha só, prestem bem atenção nesse gráfico. Nós temos aqui o sistema oral, subcutâneo e intramuscular intravenoso, nesses gráficos aqui por cores. O sistema de via oral, quando você faz a absorção de um comprimido aí por si só, ele tem uma curva que começa pequena, né? Aí ela vai ter um pico aqui maior e ela tem uma longa duração. Se a gente pensar numa morfina, por exemplo, eu sempre gosto de dar a morfina como exemplo, no caso de dor, quando você está tratando aí a dor, a analgesia. Então o que acontece? Você fazer por via oral vai ter uma demora aqui, né? Até o paciente ter a absorção e chegar no pico. Apesar que depois que ela atingir o pico, a durabilidade
do efeito da droga no organismo será maior, mas quem está com dor não quer esperar tanto. E aí nós temos aqui em laranja aqui, que é o oposto, né, a hidravenosa. Então quando você faz uma morfina aqui, ó, por acesso hidravenoso, você vai ter um pico altíssimo aqui, ou seja, é imediato, a pessoa sente o efeito agora, porém o declínio é muito grande após a absorção da droga, ou seja, você vai ter que fazer aí uso novamente dessa droga. Aí há uma discussão aí sobre o uso excessivo de opioides que causam, por exemplo, a morfina, depressão respiratória. Então a gente sabe que em internação, você fazer um uso excessivo de morfina, você pode vir ter uma PR subsequente uma PCR derivado do uso da morfina excessiva. Então, ficamos nos extremos. Quem está com dor não pode esperar, então a via oral, apesar de ter uma longa durabilidade, e o acesso venoso tem o seu extremo, porém tem um declínio. Nós temos aqui a intramuscular, mas tem todas as drogas, pode-se fazer via intramuscular. Ela também tem uma ação um pouco mais lenta que a hidrovenosa, tem um pico, mas também tem um declínio também, assim muito se assemelha à via hidravenosa. A curva de queda é bem parecida, só o pico aqui que é um pouco menor. No meio termo, se nós pudermos olhar aqui, nós vamos encontrar aqui em azul o acesso subcutâneo. Olha que interessante, ele tem um pico que se assemelha ao acesso intramuscular, e a durabilidade da curva também se assemelha-se à via oral. Olha só que interessante. Então, nós encontramos aí sobre a via subcutânea um acesso que vai me dar uma ação rápida, não vai ser imediata, mas vai ser bem rápida também. Porém, ela vai ter uma durabilidade de ação prolongada, de absorção dessa droga, muito parecida com a via oral. Olha só, então acho que nós encontramos uma solução para o nosso problema. Então vamos lá, pensando dessa forma, que a gente acabou de ver nesse gráfico que é bem interessante, quais são as vantagens da via subcutânea? Vamos lá, a via parenteral mais acessível e confortável que a venosa, ou seja, é muito mais fácil fazer um acesso venoso e ela é muito mais confortável, tem menos dificuldade diante ao profissional e também para o paciente que está recebendo esse tipo de tratamento. Fácil inserção e manutenção do catéter. Eu até brinco, se você for uma pessoa que é muito ruim de acesso venoso, em 3 minutos você consegue fazer um acesso subcutâneo. Então facilita também nessa questão. Pode ser realizado em qualquer ambiente, inclusive no cuidado domiciliar. Então não tem nenhuma restrição de ambiente, claro, tem que fazer diante a técnica asséptica, assim, com todos os equipamentos, porém não é restrita a nenhum tipo de ambiente. Complicações locais raríssimas. Por quê? Presta atenção, se eu faço um acesso hidravenoso e eu tenho ali uma infecção, por exemplo, é imediato que eu possa vir ter uma sepsemia, um choque séptico. Quando eu faço uma via subcutânea, sim, eu posso ter complicações também, porém são raras. E se houver essas complicações, serão locais. Então eu vou ter um local inflamado, infeccionado, sinais flogísticos, que então dá tempo da equipe resolver e fazer um uso de um antibiótico, de um anti-inflamatório, compressas e etc. Então até nesse contexto ela também é muito mais eficiente. Baixo risco de efeitos adversos e sistêmicos, né? Redução da flutuação de concentrações de plaquetas opióticas, como eu acabei de falar, referente à morfina, é um desses problemas, então não temos aí com acesso subcutâneo. E baixo custo. Se você pensar na parte financeira, né, na parte de gestão também, ela é muito eficiente. Sabemos que o custo aí, a gente vai ver aqui para frente, que se faz com scalp, né, muito mais barato do que o gel, que além do gel você tem que ter um polifixo. Então, nesse caso, o baixo custo também é uma das vantagens de fazer esse uso aí da via subepidermópolis ou subcutânea, como você preferir. Quais são as desvantagens? Volume e velocidade de infusão. Bom, se você estiver pensando na emergência, né? Então, se você tiver que fazer volume e reposição volêmica muito rápida, aí ela já nesse caso não será mais tão eficiente. Aí sim você precisa de um acesso hidravenoso. A absorção variável, né? Influência de perfusão e vascularização, vai depender também do paciente.
limitações de medicamentos eletrólogos que podem ser infundidos. Então não é toda droga, apesar que tem um leque imenso, nós vamos ver também aqui em outras tabelas, você pode estar sim fazendo uso. Limitações de medicações de eletrólitos que possam ser infundidos. Então essas é uma das desvantagens, tá certo? Mas não são tão ruins assim. Absolutas, essas aqui são formas com que você não vai usar de forma alguma o acesso subcutâneo. Recusa do paciente, porque normalmente é muito estranho, né? Você ficar com a agulha ali inserida, nós vamos ver algumas imagens, e as pessoas podem fazer recusa. Então, nesse caso, não terá como ser feito. Em caso de anasar, pessoa bem inchada, trombocopneia grave e necessidade de reposição rápida de volume, como eu acabei de explicar para vocês. Então, nesses casos aqui, não se faz de forma alguma. Relativas, e aí você vai ver que é relativo, pessoa muito caquexa, ou seja, muito emagrecida, porque você não pode estar aí, porque a quantidade de músculo nessa pessoa também é diminuída, então a absorção talvez nesse caso seja muito mais lenta. Síndrome da cápsula superior, ascite, infecção em algumas áreas, infecção e inflamação por úlcera cutânea, proximidade de articulações e proeminências ósseas. Lembrando que a gente está tratando com um dispositivo com agulha, então todas essas informações são relativas e você vai avaliar diante ao paciente a necessidade momentânea, tá certo? Aqui, como eu falei, pessoal, essa aqui é uma tabelinha, eu vou mostrar dois gráficos que eu fiz essa pesquisa. Aqui são drogas incompatíveis, compatíveis e não testadas. Inclusive esse tema fica até um adendo para quem gosta de fazer pesquisa, por exemplo, toda essa área em amarelo aí são drogas que ainda não foram testadas. Então, se você é do âmbito aí de pesquisa, você pode vir a estar desenvolvendo aí alguns estudos e até ganhando prêmios, quem sabe, diante de pesquisas correlacionadas a hipodermóclise. Eu vou passar para o próximo, que é o que mais nos interessa, que são as medicações com compatibilidades já testadas, né? Então nós temos aqui um Czinho, por exemplo, ó, você pode fazer dipirona com cefepina na mesma via, sem problema nenhum. Você pode fazer, vou dar um outro exemplo aqui, morfina e cefepina, né? Você pode fazer ceftriaxona, você pode fazer ranitidina. Aí aqui está incompatíveis, né? A ranitidina aqui, então, ela é incompatível com qualquer outra dessas situações aqui, ó. A dexametasona, normalmente ela está em último aqui, ela só se faz uso de uma via, então ela é exclusiva, tá certo? Então se você for fazer uso de dexametasona, só estou dando uma explicação aqui mais rápida, ela é via exclusiva. Então eu posso ter vários dispositivos de hipodermóclise, nós vamos ver aqui os sítios de punção, para drogas separadas, e aí você só vai discriminar numa situação dessa, tá certo? Então vamos lá. Medicamentos incompatíveis com a via subcutânea, esses aqui são de forma alguma, diazepam, diclofenac, eletrólitos não diluídos e fenitoína. Essas drogas você não vai fazer de forma alguma sobre via subcutânea ou hipodermóclise, tá certo? A execução da técnica em si, o material utilizado, normalmente, aí só vai ter uma diferençazinha, quer dizer, não é diferença não, porque normalmente a gente já usa o soro para salinizar, então segue o mesmo procedimento se fosse fazer o uso de uma punção normal, intravenosa. Aqui os dispositivos subcutâneos, o scalp, eu normalmente por técnica eu prefiro usar o 21, eu botei aqui o 19, 23, 25 e 27. Na minha vida como prática eu sempre usei o 21, que ele fica ali entre o meu termo, aquele verdinho. O 19 é bem calibroso, ou seja, você vai correr um grande volume maior, mas aí você vai avaliar de acordo com a droga e a necessidade de absorção. Eu só estou dando aqui um feedback sobre as minhas experiências, tá certo? A instalação da hipodermóclise, explicar sempre ao paciente a questão da recusa, lavar as mãos, escolher o melhor local de punção. A gente vai ver os sítios de punção aqui, a quantidade de absorção nos próximos slides. Introduzir o dispositivo no ângulo de 45 graus, fixar o dispositivo, assegurar-se de que nenhum vaso tenha sido atingido. Então segue a mesma ideia quando você vai fazer o acesso subcutâneo, a insulina lá, por exemplo, para fixar aí o conhecimento. Aqui são os sítios de punção, muito interessante essa imagem aqui, ó. Então nós temos aqui a subclávia, aqui em cima, onde eu consigo correr até 250 ml a cada 24 horas. Então dependendo da droga que você for fazer, se não for de grande volume, você pode estar usando aqui a subclávia. Eu particularmente gosto muito desse acesso aqui, principalmente se o paciente for agitado, porque ele depois você tira, ele não consegue ter
acesso, não visualiza, ou na região interescapular também é um dos acessos de menor volume, porém te dá essa flexibilidade, principalmente pacientes em internação domiciliar, é de grande vantagem você ter esses dois acessos aqui, tá certo? A região deltoide eu não gosto de usar muito pela questão da movimentação, mas é uma via também de menor volume, mas que você também pode estar fazendo uso. Aí nós temos aqui a região abdominal, que aí a gente já consegue correr 1000 ml a cada 24 horas. E se você quiser correr maior volume ainda, a gente usa aqui a região lateral da coxa, né? Que ela vai aí suportar aí 1500 ml a cada 24 horas. Na prática eu já vi correr até um pouquinho mais. Aí vai depender muito do tamanho do músculo, do tamanho do paciente. Alguns fatores são relevantes diante dessa situação. Mas esses aqui são um dos sítios de punção que você pode estar fazendo o uso da via subcutânea sem nenhum risco, sem nenhum problema para o paciente, tá certo? E conforto também. Essa imagem aqui, a técnica em si, aqui está na região das costas, né? Interescapular, ó, aqui está o gelcozinho fazendo a inserção e ele fica dessa forma aqui, ó. Por isso que eu falei que é bem confortável se você tiver no atendimento domiciliar, que o paciente você faz a medicação e guarda ali sem nenhum problema, fixa com a técnica em si, ó, o catéterzinho inserido aqui de forma bem tranquila, né? Ele fica bonitinho assim, então, como eu falei, para um paciente que tiver internação domiciliar é bem confortável, mas também intra-hospitalar também. Mais fácil para você não acertar o músculo e realmente ficar na região subcutânea ali entre o músculo e a gordura, vamos assim dizer, porque ela tem que ficar ali. E não dói porque você não atinge os músculos, né? Então a agulha ela fica introduzida numa região onde não tem receptores de dor. Então, se tiver dor, você foi muito profundo ou muito superficial. Aí você tem que avaliar sobre a técnica para, se o paciente tiver com esse desconforto, aí você vai ter que retirar. Mas a técnica por si só não perde aí a teoria do acesso subcutâneo. E você vai salinizar, vai criar uma bolsinha, né, com o soro. E aí você até vai conversar com o paciente para ver se ele está sentindo alguma dor, se ele tiver com algum desconforto. Tem uma certa pressão local, mas essa dor tem que ser decrescente. Se ela for crescente, acentuada, e você está fazendo algum procedimento errado, tá certo? Então funciona dessa forma. Aqui está na região clavicular, como eu mostrei, eu gosto muito desse acesso aqui, ó. Você consegue fazer drogas bem tranquilo. E aqui, pessoal, nós também podemos fazer com o gelco, não é só com o scalp, né? Então você pode sim fazer com o gelco e ir minimizando a questão do risco da agulha inserida. Porém, quando você faz o uso do gelco, aí nós vamos ter que fazer o uso do polifix, porque o gelco por si só não dá para fazer, para introduzir aqui e ficar de forma tranquila. Então tem que ser desse jeitinho aqui da imagem 12. Aí o custo já fica um pouco mais elevado, mas pensando no paciente, é fantástico. Então, com o gelco também faz uso. Então você consegue fazer a inserção seguindo a mesma técnica, vai introduzir, colocar um polifix, estabilizar e vai ficar bonitinho dessa forma aqui. Então, gente, é fantástico fazer. Trabalhei quase 3 anos fazendo uso. A região abdominal, aqui está com o scalp, né, que normalmente a gente já tem preferência por ele, o verdinho como falei, e aqui na região do braço, né. Então no braço, como eu falei, eu não gosto pela questão de mobilidade, mas é um acesso também que você pode estar utilizando sem nenhum. Todas essas informações eu tirei desses dois manuais que eu encontrei, tá? Através de pesquisa. Então é de domínio público, aí você pode estar acessando na internet e aprofundando mais os seus estudos. A intenção aí era que vocês tivessem pelo menos o conhecimento para não ficar perdido diante. Bom, pessoal, como mostrei no slide anterior, você pode estar dando uma pesquisa mais acentuada, mais aguda. A intenção desse vídeo é fazer um serviço de utilidade pública, que vocês tenham conhecimento dessa técnica e não se assustem quando encontrar hipodermóclise, oh meu Deus, o que fazer. E no mais é isso, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Sempre estou trazendo novidades para vocês. Se você gostou, chegou até aqui, por gentileza, dá um like lá pra gente. Se você está gostando também nesse contexto, se inscreve no canal, nos ajude aí a expandir esse canal e que eu possa cada dia estar trazendo assuntos interessantes da nossa área de saúde. E é isso. No mais, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.